episódio do Psicopapos. No episódio de hoje a gente vai trazer um tema bem relevante dentro do transtorno de insônia, que é a questão do autodiagnóstico. Estou aqui com os meus colegas novamente para trazer essa temática que não é uma questão fácil e todo mundo aqui concorda que é um tema muito essencial e que precisa ser entrado em pauta nessa discussão do transtorno de insônia. O autodiagnóstico ele é um tema realmente relevante, mas talvez seja necessário a gente definir o que é autodiagnóstico. Em resumo, ele consiste em você identificar sintomas e, a partir disso, doenças no próprio corpo, sem o auxílio de um profissional, sem o auxílio de um médico, por exemplo. É quando a pessoa, na sua própria casa, começa a ter alguns sintomas e atribui a eles uma certa doença ou uma síndrome, de acordo com o próprio conhecimento dela. Então, o que ela já viu em outras vezes, se ela chegou aí no médico, o que ela ouviu o vizinho falando, o que ela viu na TV. Juntando tudo isso, o conhecimento empírico dela, ela acaba atribuindo esses sintomas a determinada doença. Algumas pessoas, talvez, podem buscar fontes mais seguras, materiais um pouco mais adequados sobre o assunto. Mas nós sabemos que isso não é a regra geral. A maioria vai na internet e nisso que ela já sabe. Eu acho que é muito também aquilo que a gente falou no primeiro episódio sobre tomar uma questão só, uma coisa, um quadro que aconteceu especificamente e já tomar aquilo à parte pelo todo. Então eu tive um episódio de insônia e já me autodiagnostico como tendo insônia, como uma coisa crônica. E a gente sabe que não é bem assim. E eu acho que mesmo que com material apropriado, a pessoa ainda traz material apropriado, ela ainda não é um profissional formado na área para ser capaz de fato chegar a um diagnóstico verdadeiro, né? Com certeza, apenas a opinião de um profissional ela vai estar realmente balizada na ciência, no que é validado. A opinião de pessoas, mesmo que seja com uma busca em... Supondo, acho difícil de alguém fazer isso, mas se alguém buscar um artigo científico, ainda vai estar só baseado naquele artigo. Não vai ter toda uma experiência profissional dentro de hospitais, dentro de ambientes que sejam propícios para isso. E todo o raciocínio clínico que um profissional da área realmente desenvolve para conseguir formular um diagnóstico adequado. E eu acho que o autodiagnóstico para insônia especificamente não foge muito disso também, né? Normalmente são os mesmos meios que as pessoas procuram e etc. Sim, com certeza. Ele vai seguir a mesma linha. É uma pessoa que vai lá e, a partir dos sintomas, ou seja, do não dormir, pega e estou com insônia. E começa a procurar formas de tratar isso. Tem muita questão da automedicação também que entra aí, né? Sim. Às vezes não começa pela parte de usar psicotrópicos, usar fármacos específicos para isso, mas talvez comece assim com um chazinho, com uma coisinha, e vai aumentando para coisas mais severas. Se usa uma tarja preta para dormir e por aí vai. Sim, e convenhamos, o acesso a isso, apesar de que deveria ser difícil... É muito fácil. Exato, é muito fácil. Em qualquer lugar, eventualmente, você acaba conseguindo fugir às normas e pegar um medicamento que você não deveria ter acesso ou que deveria ter acesso somente com o auxílio de um profissional, com uma receita. Mas por que será que alguém fica nessa de autodiagnóstico e automedicação? Porque não é como se não fosse propagado os perigos disso, né? Mas mesmo assim as pessoas ainda vão atrás desse autodiagnóstico, dessa automedicação. Acredito que durante a vida a pessoa vai... Como ela vai conhecendo isso, vai ficando, se acostumando com todo esse conhecimento que vem de forma muito prática, ela acha que isso já é suficiente para identificar os sintomas e escolher um remédio adequado ou um tratamento adequado com segurança. A gente ainda poderia levantar a hipótese de que nós somos um país tão grande e o acesso à saúde aqui não é igual para todos. Talvez essa dificuldade para você acessar um médico ou mesmo até acessar um medicamento adequado. A burocracia que tem, né? A questão de transação de receitas até você chegar na farmácia e tal. Exato, talvez isso possa potencializar a vontade de você agir por si só. Você vai lá e resolve o problema. Quando na verdade você está criando outros problemas. Está mascarando, né? Sim.
Não, e, tipo, os problemas que isso vai gerar, você tomou um remédio que não era pra você não considerou outras doenças pré-existentes, você não adaptou essa dose. Você não é um profissional de saúde pra fazer isso. Então, risco de tolerância, você pode gerar tolerância. O uso repetido de um medicamento. Eu acho interessante também a gente falar sobre a questão da tolerância, né? Como a gente pontuou algumas questões antes. Porque essa questão da automedicação, do autodiagnóstico, o risco que a automedicação traz para as pessoas pode gerar uma tolerância. Então, tipo assim, você não tem uma dose específica, você nem sabe se aquilo que você está usando é o necessário para sua comorbidade, para a questão que você está tentando resolver. Então, você meio que acaba criando uma bola de neve. Você acha que está se ajudando, mas está criando um problema maior ainda. Sim. E a gente também pode citar o quão fácil é você dar um diagnóstico por si mesmo, sem considerar outros fatores, sem ir atrás do verdadeiro problema. É fácil você se encaixar num diagnóstico, usar ele, porém ele muitas vezes não foi feito da forma adequada. Se não teve um profissional de saúde, ele muito provavelmente, quase com certeza, está errado. E acho que é interessante a gente falar sobre o acesso à informação. Porque, afinal, o autodiagnóstico ele só existe por isso. É muito fácil você dar um Google em tudo, né? Nem só no Google, tipo TikTok, Instagram. Exato. A gente tem acesso a plataformas que tem, tipo, inúmeros conteúdos que não necessariamente são aplicáveis para a situação que a gente está vivendo naquele momento. Sim, e a qualidade dessas informações ela é bastante duvidosa. Exatamente. É interessante falar sobre isso porque medicação na internet você não vai falar de forma tão clara. Talvez até seja um profissional falando sobre, só que a forma como ele vai falar ali vai estar mais resumida. E a forma como você entende aquilo também é diferente do que se ela tivesse sido feita exatamente pra você. O que muitas vezes faz com que as pessoas usam a medicação em excesso, né? Sem ter a necessidade do uso real ou com uma dose além do que a pessoa de fato teria necessidade. Exato. Mas daí a gente já entra no tópico do próximo episódio, né, galera? É isso. E é isso, gente. Muito obrigada por escutar e até o próximo episódio.